Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos retomar algumas habilidades que nós já vimos aí nas nossas aulas anteriores a partir de agora. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem. A partir de então, vocês vão perceber que as aulas serão apenas de resolução de exercícios, né? Visto que essas habilidades, agora que serão trabalhadas, são habilidades que já foram vistas nas aulas anteriores. Então, vocês vão ver que trabalharemos primeiro habilidades do primeiro bimestre, depois habilidades do segundo bimestre e assim por diante até alcançar as habilidades aí do quarto bimestre. Então, a aula de hoje vai ser sobre resolução de exercícios, sobre porcentagem. Então, acompanhe comigo aí na sua tela. Então, temos aí o nosso exercício de número 1 para você retomar o conteúdo de porcentagem. Então, vamos lá. 25 representa quantos por cento de 200? Então, nós temos aí 4 alternativas. A letra A diz que é 12,5%, a letra B diz que é 15,5%, a letra C diz que é 16% e a letra D diz que é 20%. Então, vamos para a nossa resolução. Então, para determinar a porcentagem, inicialmente basta aí que a gente divida, né, 25 pelo total aí, que é 200, né? Então, fazendo a divisão de 25 por 200, temos aí como resultado 0,125. Observe que esse número ainda está em decimal, certo? Então, agora, para encontrarmos esse mesmo número, esse resultado aí, né, na forma percentual, devemos multiplicar o número 0,125 por 100. Então, multiplicando esse número por 100, observe que a nossa vírgula deve andar 2 casinhas aí, né, para a direita. Então, como resultado, temos o número 12,5%. Portanto, 25 representa 12,5% de 200. Então, vamos lá para o nosso exercício de número 2. Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana acertou 4/5, né? Observe que o número está apresentado aí na forma fracionária. Bom, se eu tenho um número em percentual e o outro número na forma fracionária, como é que eu consigo encontrar quem acertou mais questões? Será que foi Júlia? Será que foi Mariana? Ou será que as duas acertaram o mesmo número de questões? Bom, para isso, observe que nós optaremos por transformar aí na nossa resolução, né? Comparando aí, né, a fração 4/5 a uma outra fração que seria aí uma fração proporcional, né, que eu chamei de x sobre 100. Por quê? Para comparar a porcentagem de acertos de Júlia e Mariana, nós precisamos converter esse número 4/5 em uma razão centesimal, certo? E depois encontrar essa porcentagem, né? Ou seja, o número relativo à fração 4/5 em percentual. Então, eu fiz aí, né, uma igualdade de frações, onde nós temos de um lado a fração 4/5 e do outro lado nós temos aí uma fração, né, que tem uma razão centesimal, ou seja, que o denominador é igual a 100. Então, nós precisamos encontrar este numerador, né, respectivo aí, que chamamos de x. Então, para isso, nós vamos utilizar a propriedade fundamental das proporções que nós já vimos aqui nas nossas aulas anteriores. Você que está assistindo às aulas, né, as videoaulas desde o começo, com certeza você vai lembrar dessa propriedade que trabalha aqui a multiplicação dos meios pelos extremos, né? Então, faremos x vezes 5 e faremos 4 vezes 100, né? Igualando aí esses dois produtos. X vezes 5 é igual a 5x e 4 vezes 100 é igual a 400.
Bom, quer dizer que o nosso 5 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado da igualdade aí com a operação inversa, né, que é a operação de divisão. Então, nós temos x igual a 400 dividido para 5. Então, x é igual a 80. Muito bem, mas você lembra quem é x? X é o correspondente aí em percentual, né, da fração 4/5. Portanto, a fração centesimal aí que encontramos é 80 sobre 100, que corresponde a 80%. Com esse resultado, nós chegamos à conclusão que Mariana foi quem mais acertou questões, né? Já que Júlia havia acertado apenas 70% aí do teste. Muito bem. Então, vamos para o nosso próximo exercício, exercício de número 3. Então, no intuito de reduzir o consumo de energia elétrica mensal das residências de um determinado país, o governo baixou uma medida provisória decretando que todos reduzam o consumo de energia em até 15%. Essa medida foi criada para que não haja riscos de ocorrerem apagões, né, em razão da escassez de chuvas que deixaram os reservatórios das hidrelétricas abaixo do nível de segurança, salvo que a água é utilizada na movimentação das turbinas geradoras de energia elétrica. Então, de acordo com a medida provisória, uma residência com consumo médio de 652 kWh mensais terá que reduzir o consumo em quantos kWh mensal aí? Então, vamos calcular, né? Que redução vai ser essa? Muito bem, então vamos para a nossa resolução aí do exercício 3. Observe que inicialmente precisaremos calcular quanto que é 15% de 652, certo? Então, transformaremos 15% em uma fração centesimal, que ficará igual a 15 sobre 100, e esse D aí, né, nós substituiremos pelo sinalzinho aí de multiplicação, né? Transformaremos essa operação num produto. Então, 15 sobre 100 vezes 652. Então, optei aqui inicialmente por multiplicar 15 vezes 652, já que são dois numeradores, certo? Então, multiplicando 15 vezes 652, obtemos o número 9.780. Agora, dividiremos 9.780 por 100, já que o denominador da fração oculta aí de 652 é igual a 1, certo? Observe que você não está vendo o número 1 embaixo do 652, mas ele existe. Então, quando multiplicamos esses dois números aí, devemos multiplicar 15 vezes 652 e 100 vezes o 1 invisível que aparece embaixo do 652, que é igual ao próprio 100, certo? Então, veja que não há necessidade de expormos, né, esse número 1. Então, obtemos a fração 9.780 sobre 100. Bom, para encontrar o número aí, devemos fazer a divisão, certo? Então, dividindo 9.780 para 100, observe que a nossa vírgula que está lá no cantinho direito, invisível, né? Depois aí do zero no número 9.780, ela deve se deslocar aí duas casas para a esquerda, né? Então, quando eu divido um número por 100, como o 100 possui dois zeros, né? Então, ele é um múltiplo aí, no caso das potências aí de 10, né? Então, nós temos que dividir por 100, então nós devemos andar, né? Movimentar a nossa vírgula duas casas para a esquerda. Então, a nossa vírgula vai ficar imediatamente após o número 7. Então, nós temos o número 97,8 nessa divisão. Então, assim, a redução será de 97,8 kWh mensal. Bom, então para calcular o consumo médio aí, né, se nós tivermos a necessidade de calcular esse consumo médio, então nós faríamos como? Pegaríamos a energia aí de 652 kWh mensal que existia, né, na residência e extrairíamos aí o 97,8, né, que seria a redução aí. Então, obteríamos o número 554,2. Então, logo, o consumo médio cairá de 652 para 554,2 kWh mensais, aproximadamente.
Muito bem. Então, partindo aí para o exercício de número 4 da nossa aula, temos um exercício do Enem, né, que caiu em Enems aí dos anos anteriores. Então, vamos lá. O exercício diz que a taxa anual de desmatamento na Amazônia é calculada com dados de satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE aí. Bom, de 1º de agosto, né, de um ano a 31 de julho do ano seguinte. Então, no mês de julho de 2009, foi registrado que o desmatamento acumulado nos últimos 12 meses havia sido 64% maior que no ano anterior. Se atente bem aí para os dados da questão. Então, quando o INPE registrou aí 4.974 quilômetros quadrados de floresta desmatada. Então, nesses mesmos 12 meses acumulados, somente o estado de Mato Grosso foi responsável por aproximadamente 56% da área total desmatada na Amazônia. Então, de acordo com os dados, determine a área desmatada sobre a responsabilidade do estado do Mato Grosso em julho de 2008. Então, para isso, precisaremos aí resolver, né, uma questão envolvendo porcentagem. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, calculando primeiramente aí o aumento da área desmatada, temos 64% de 4.974, certo? Então, transformaremos 64% em uma fração centesimal e realizaremos o produto da fração pelo número 4.974. Multiplicando os dois numeradores, 64 vezes 4.974, temos 318.336. Dividindo esse número por 100, lembre que devemos deslocar nossa vírgula que está invisível lá no cantinho direito, logo após o 6, 2 casas para a esquerda, né? Então, isso vai nos trazer o número 3.183,36. Logo, 4.974 mais 3.183,36 será igual a 8.157,36. Então, a nova área desmatada corresponde a 8.157,36 quilômetros quadrados. Assim, sob a responsabilidade do Mato Grosso, foram desmatados 56%, certo? Portanto, devemos fazer 56% de 8.157,36. Transformando 56% numa fração centesimal, temos 56 sobre 100 vezes 8.157,36. Multiplicando os dois numeradores, temos o número 456.812,16. Dividindo este número por 100, que devemos então deslocar a nossa vírgula e 2 casas para a esquerda, teremos então o número 4.568,1216, certo? Então, assim, a área desmatada sob responsabilidade do estado do Mato Grosso será de 4.568,12 quilômetros quadrados. Com isso, nós encerramos aí a resolução do exercício número 4. Então, para finalizar a nossa aula aí, devemos retomar, né? Vamos relembrar o que vimos hoje. Então, na aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de porcentagens através da resolução de exercícios. E assim vai acontecer, né? Todas as nossas outras aulas posteriores aqui nesse canal. Então, não deixem de assistir as nossas próximas aulas, né? Fique com a gente, bons estudos e até a próxima!